você que faz parte da nossa comunidade Joaquim Isidoro Marins, ou como carinhosamente chamo, Comunidade Gin, estou trazendo para vocês mais um podcast do projeto Clube de Leitura Gin a respeito de mais uma obra da literatura brasileira, escolhida pelos alunos do ensino médio dentro desse projeto, que é o Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Falar rapidamente de Clarice Lispector é realmente um desafio, porque além de ser uma das maiores autoras, se não a maior escritora da nossa língua no século XX, e que ainda influencia muitas novas jovens escritoras do nosso país, Clarice Lispector, nesse último livro da sua vida, que tem 13 títulos inclusive, que é uma coisa que vocês dão uma garimpada aí na internet, vocês vão descobrir porquê, ela abre mão nessa obra de uma linguagem um pouco mais reflexiva, um pouco mais filosófica e até contextualizada dentro do ambiente de valorização do papel feminino. E nos seus contos ela traz essa questão da narrativa, que se mistura muito com a vida dela e com a vida de personagens fictícios que também se envolvem e se entrelaçam com a própria personalidade de Clarice Lispector. Mas em Hora da Estrela ela traz um elemento diferente. Ela conta uma narrativa através de um personagem que assume o papel de co-protagonista junto com a protagonista ou anti-heroína Macabeia, que é uma retirante que vem de Alagoas para a cidade grande e que vive uma série de situações que a confrontam com a realidade. Uma moça ingênua, quase que inculta, e que acaba encontrando com o seu namorado olímpico, que nada mais é que um protótipo ou arquétipo de todos os homens que naquela época se convencionou dizer que era padrão: o homem machista, orgulhoso, desrespeitoso com as mulheres. E Clarice Lispector, em sua última obra, traz esse elemento muito rico dentro da cultura brasileira, que é o contraste entre o sonho de vir para uma cidade grande, de um retirante nordestino, para a dura realidade que encontra Macabeia quando vive esse ambiente no qual ela acaba tendo que vir para essa cidade grande por conta da morte da sua tia, que foi quem a criou, e ela teve que se reinventar e redescobrir uma nova forma de encarar a vida. Mas sem dar spoilers, e lembrando que o livro ele é um pouco diferente do contexto apresentado no filme, nós tivemos um debate com os nossos estudantes do ensino médio, também escolhido por esses alunos, livro também que estava disponível na plataforma Leia São Paulo, na qual eu fui corresponsável aqui na diretoria de ensino e agora na Unidade Regional de Ensino de Sorocaba durante 2 anos, foi escolhido por esses alunos para que a gente pudesse, então, desenvolver esse podcast de uma maneira tranquila, suave, mas não sem reforçar as nuances que esse livro traz. Uma narrativa bem diferente do que Clarice Lispector apresentava em suas obras anteriores, trazendo com tintas ao mesmo tempo intensas e ao mesmo tempo pesadas no ponto de vista da quase crueldade com a personagem Macabeia, onde ela entende que precisa buscar os seus sonhos, mas sempre se defronta com as dificuldades que as outras pessoas nas quais ela conviveu, com a sua amiga Glória, com o seu patrão no escritório, onde ela era datilógrafa e mal sabia datilografar. Entre tantos, a convivência com as mulheres que viviam na mesma pensão que ela, essas novidades que a vida lhe trouxe e que, em determinado momento, a fizeram perceber que a vida não é tão cor-de-rosa quanto ela imaginava, ou tão doce, ou tão suave quanto ela sonhava. E ter esses personagens narrando e quase que destratando, principalmente Rodrigo, destratando Macabeia como se ela fosse um ser quase que inútil à sociedade, traz todo esse universo que Clarice Lispector empresta a essa obra. Sai um pouco da reflexão intensa e filosófica sobre o papel da mulher no mundo e traz um pouco da literatura do modernismo brasileiro culturalmente em sua jornada, com um final, um desfecho muito bonito, muito interessante para essa personagem. Então, você que não assistiu ou não leu Hora da Estrela, fica o convite para você acompanhar esse podcast feito com muito carinho pelos estudantes do ensino médio que fazem parte do Clube da Leitura Gin, do projeto Embaixadores da Sala Leitura, no qual eu tenho muito orgulho de ter trazido para essa comunidade desde 2023, fechando agora em 2025, mais uma edição desse projeto, desse episódio do Clube de Leitura Gin. Então acompanhe no nosso YouTube, você está acompanhando também agora no nosso Spotify, na íntegra, esse bate-papo bem legal realizado com os nossos alunos. Um abraço a todos vocês, espero que fiquem todos bem, curta, compartilhe, divulgue, porque divulgar nosso trabalho ajuda a melhorar os processos para os nossos estudantes, visando uma melhoria da cultura leitora, da imersão na literatura e também reforçando aspectos de argumentação, boa escrita, a riqueza do debate e também a cultura
em geral. Um abraço a todos vocês. Nos vemos até uma próxima oportunidade. O professor Alex Mariano fica aqui. Um abraço a todos vocês. Tchau! Olá, meus amigos da comunidade GIM. Boa tarde, quase boa noite para vocês. Eu sou o professor Alex Mariano, professor articulador da Sala de Leitura e idealizador do projeto de Embaixadores da Sala de Leitura. E hoje nós tivemos nessa sala o nosso Cine Clube da Leitura / Clube da Leitura da nossa escola, do nosso projeto. E nós trouxemos para os nossos estudantes do ensino médio o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E vou falar um pouquinho da Clarice antes de começar a nossa discussão, que é uma das autoras, se não considerada a autora mais influente da literatura moderna brasileira. A obra dela é muito vasta. Eu vou até abrir aqui. Nossa, aliás, esse livro aqui é lindo, fala a verdade, muito bonito, né? A capa dessa edição aqui da Roupa Editora, maravilhoso. Então quem tiver a oportunidade de comprar e gostar de capas de livro, não só o conteúdo, mas a capa, muito bonita mesmo. E eu vou abrir aqui, esse aqui também, que é da editora, a da Roupa, só que uma versão anterior, tá? Que é o que tá na tela. Não, da tela é essa aqui. Tá, enfim. Não chegou ainda, mas vai aparecer. E o mais legal é que é o seguinte: a Clarice Lispector, ela tinha uma característica muito interessante. Esse livro, A Hora da Estrela, foi o último livro que ela escreveu em vida. Ela já estava com algumas dificuldades por conta de um acidente doméstico que ela sofreu em 1976, se não me engano. E em 77 ela teve colaboração de uma outra amiga dela, também escritora, para poder finalizar de alguma forma a obra. E ela deu tantos nomes para esse livro que você olhar aqui na contracapa, né? Antes do prefácio, tem aqui, ó, vários títulos que ela deu a esse livro antes de chegar na hora definitiva, tá? Então, vou falar rapidinho para vocês que ela, A Culpa é Minha, ou A Hora da Estrela, ou Ela que se arranje, ou O Direito ao Grito, entre tantos outros. Quem tiver curiosidade, dá uma lida, olha aqui rapidinho. E isso já reflete um pouquinho da questão da Clarice Lispector. Já está um pouco cansada também de desenvolver textos mais elaborados, e ela resolve, na Hora da Estrela, escrever um título ou uma obra que não é muito longa, mas ao mesmo tempo ela conta uma história de uma maneira um pouco menos densa, mas ela retrata nesse livro a característica que é muito marcante na questão de entender o universo feminino, mas dessa vez com um quê de inocência que beira quase que a tragicomicidade. Oxe, tragicomicidade, Alex? Isso. Porque a história dessa garota, desse livro, a protagonista, a nossa querida... como é que é o nome dela mesmo? Macabea. Macabea. Nossa, eu ia falar Macarena. Olha só. A Macabea, essa personagem, que quando nós assistimos... Eu li o livro e quando eu assisti o filme, eu fiquei em uma dúvida cruel. Assim, a gente tava até conversando antes de passar o filme, né? Tava eu e a Júlia com a Ana, e nós conversamos assim... no livro parece que ela é um pouco mais feliz, eu tive essa conclusão. E no filme, a impressão que deu é que ela é uma garota que só sofreu até ela perceber que ela poderia ser feliz. Mas a gente vai falar isso no decorrer do podcast. Estou aqui com as minhas embaixatrizes lindas. Vou começar dessa vez desse lado, pela minha Raquelzinha do primeiro B. Oi, Raquelzinha, tudo bem? A minha querida Isa, filhota número 37. A minha querida Heleninha, do segundo ano A. A minha filhota número 45. Tá aqui a nossa nova filha, a Ana Clara, a filhota número 173. E a filhota trufa, a nossa filha Maria Luísa, que está se despedindo no seu último podcast, como embaixatriz da Sala de Leitura, nesse último podcast de 2025. E eu gostaria de agradecer a vocês por terem participado, por terem lido e por terem assistido o filme também, porque, não sei vocês, começando a partir de agora a discussão, mas eu já tinha assistido o filme, mas eu assisti esse filme quando eu tinha 17 anos. Meu na Deus, época que criança. Realmente, uma criança, né? Janir, eu lembro quando eu li esse livro com a professora Lina, de português. Maravilhosa professora Lina. Enfim, e foram os alunos que escolheram esse livro, não fui eu não. E eu lembro quando eu assisti o filme, né, e li o livro, falei assim, meu Deus do céu, que diferença. E o mais legal é reler esse livro com vocês e ver o filme junto com vocês. Porque, vamos lá, eu vi esse livro quando eu era adolescente, hoje eu sou um idoso. E a gente com mais repertório cultural, mais repertório leitor, a gente consegue entender algumas nuances que não entendia na época, ou que eu não conseguia, por conta
fruto da imaturidade mesmo, né? De não entender questões sociais, muitas questões sociais e psicológicas que estão abordadas nesse livro. A gente riu bastante da Macabeia, né? A gente tirou uma onda com o tal do Olímpico, que o Olímpico, nossa, se achava a última bolacha do pacote, e no livro tem algumas nuances disso também. Porém, hoje eu diria o seguinte, Olímpico, tu não é essa bolacha toda não. Ele judiou demais dessa Macabeia. E a Macabeia é um ser assim, eu não sei o que vocês pensam da Macabeia. Porém, eu tenho uma opinião formada e gostaria de ouvir vocês. Primeiro, uma por uma, o que vocês acharam da Macabeia, nossa protagonista da Hora da Estrela? Eu achei ela bem sonsa, ela não conseguia se... Eu acho que, eu não sei se ela ficou muito presa, ela não conseguia se desenvolver com o trabalho dela, ela não conseguia se desenvolver com as pessoas, ter amigos, uma vida social, ela não conseguia se desenvolver, ela tinha... Eu acho que ela... Não, parece que ela acordou do nada em outra geração e não entendia nada e ela só foi perguntando tudo. Então tudo, coisa simples, ela perguntava. E eu acho que ela, não sei, eu fiquei com dó dela, na verdade, né? Porque todo mundo explorava ela um pouquinho, né? Coitada. Ana, você tem a mesma impressão da Malu? Mais ou menos, eu tenho uma impressão um pouco mais ampla, porque comparando o livro com o filme, no livro ela parece que ela é uma pessoa mais conectada com a vida. Já no filme passa aquela impressão de que ela é uma pessoa muito no mundo da lua, ela é uma pessoa muito deslumbrada, e isso acaba deixando ela um pouco esquisitinha, né? É uma pessoa que as pessoas se incomodam um pouco com ela, mas é interessante reparar na inocência que ela tem. Porque ela é muito assim... Uma pessoa muito criança, assim, ela fala, uma jovem de 19 anos, ela não tem assim um senso de vida, mas acaba sendo bonitinho. Né? Eu acho que ela é bem diferente, que nem ela falou do livro, eu acho que tipo, é bem diferente. E eu acho que ela é um pouco disfuncional também. Parece que ela tem um tipo de atraso, quando ela pergunta, parece uma criança quando aprende a falar, e tudo ela sai perguntando pra mãe o que significa. E, tipo, eu acho que pelo fato dela ter vindo, tipo, do lugar do norte e tudo mais, e aí ela vai pra cidade grande, e aí ela descobre novos mundos. E essa coisa dela ser, tipo assim, ela acredita em tudo que fala. Então, tipo, ela perguntava uma coisa, aí se você respondesse que era aquilo, ela ia acreditar que era aquilo. Eu acho que é muito de onde ela vem, padrão não ter sido criada pelos pais também. Várias nuances que vocês estão colocando, a gente vai colocar depois na mesa. Isa, e aí? Fala mais alto. Eu achei... Eu acho ela bem parecida com o que a Malu falou, porque ela é bem desligada, totalmente desligada. E parece muito uma criança que tá aprendendo literalmente as coisas, porque tudo pergunta, tudo fala pra ela, ela fala, o que é isso? Não sabe o que é as coisas. E aí, Cláudia? Eu diria que ela é ingênua. Ingênua no sentido de pureza, tipo criança. Ela não sabe de nada, ela é ela. No livro parecia que ela era, sei lá, mais apaixonada pela vida dela, mesmo que a vida dela não era lá aquelas coisas. Mas no filme parece que ela só, tipo, é uma pessoa triste, que vive. Não... Ela nem é nem triste nem feliz, ela tá no meio termo ali de que ela tá com aquilo ali. É igual a Juliana falou, talvez seja pelo fato de ela ter sido criada com os pais. Às vezes ela pode ter sido criada num orfanato, em algum lugar onde as pessoas não... A tia não ligava pra ela, tanto faz, e ela ficava reprimida em um lugar e ela não se abria pra conhecer coisas novas e ela ficou assim. Aí ela foi pra um lugar onde talvez ela morasse no interior e ela depois foi pra cidade grande, em São Paulo. É bem diferente, é uma cidade muito movimentada, muito cheia e tem muita coisa diferente. E ela viu tudo de uma vez, né? Então pra ela... que vê um pote de doce e aí não sabe de uma o que vez, faz, ela não sabe como comer os doces, então ela ficava... Ela é muito inocente. É que nem ela falando, tipo, ela cai no metrô. Não, você vê? É uma coisa né? que pra nós... Todas as colegas da pensão indo pro zoológico e ela querendo passar o domingo no metrô. É aquele negócio, a questão da novidade mesmo, essa infantilidade, essa ingenuidade, essa pouca cultura. Vocês lembram, né, quando ela pergunta pra ele, o que é cultura? Que ela ouviu no rádio, né? E aí ele não sabe o que é cultura. Cultura é cultura! Oxi! Porque assim, depois a gente fala desse olímpico aí, meu Deus do céu. Mas assim, a questão é que assim, vocês estão abordando vários elementos psicológicos da personagem e depois eu vou jogar uma bombinha pra vocês responderem aí.
Que é muito típico da Clarice Lispector fazer isso. Porque Clarice Lispector ela é uma autora que ela se notabilizou por escrever contos e contos densos. Vocês participaram do Legião Estrangeira, lembra? E você também estava, né, Júlia? Então, o Legião Estrangeira trouxe uma literatura de vários contos com várias temáticas que lidam com a questão da sociedade, mas os valores e como a psicologia desses personagens influenciavam a conduta desses personagens, né? E nesse livro, ela trouxe de uma forma mais simples, né, uma vivência de uma pessoa que veio lá das Alagoas, sem pais, né? Viveu com a tia e de repente chega numa cidade imensa. No livro é Rio de Janeiro, mas no filme é São Paulo, que faz ela olhar assim e falar: meu Deus, que mundo é esse? Lógico que no livro não retrata com fidelidade como era a vivência dela nas Alagoas, já traz ela, né, com 19 anos, uma jovem adulta, mas só no RG, né? Porque de adulta ela não tinha nada. E a Clarice, ela traz essa... Na verdade, eu entendo assim que ela traz uma narrativa mais suave dessa personagem. E muitos especialistas, tentando entender o texto dela e esses personagens, traz uma meia construção, porque a própria Clarice Lispector, ela é ucraniana, veio para o Brasil nas Alagoas, passou uma boa parte da infância dela lá e já veio para o Rio de Janeiro para ter a vida dela. E aí muita gente diz: mas essa personagem, Macabeia, é um pouco da Clarice Lispector, só que menos inocente, menos ingênua e com uma visão um pouco diferente. Por quê? Porque ela conviveu com a família no tempo que ela tinha a mesma idade da Macabeia. E aí a pergunta que eu deixo pra vocês é a seguinte: antes de deixar a pergunta, vai dar aquele sinal pavoroso que todo mundo gosta. Então vamos fazer o seguinte: vou esperar dar o sinal, vou pedir pro nosso querido Cauê parar. Espera aí. Pronto? E a pergunta que eu deixo pra vocês agora é o seguinte: nossa! É a pausa dramática pra gente poder Tá bom, voltar Davi, e vou recuperar te nosso- responder. Tá. A pergunta que eu deixo pra vocês agora é a respeito principalmente da questão da vivência dela quando ela chega na cidade grande. Ela vai morar numa pensão junto com garotas que são completamente diferentes dela, cada uma com sua característica, mas no livro isso não fica muito ressaltado. Ela ressalta na obra que ela tem esse universo e que esse universo ajuda a construir algumas coisas de visão de mundo dela. Como é que vocês percebem, primeiro, ela nesse universo? Porque é ali onde ela começa a descobrir essas pequenas coisas. Como vocês falaram: mas nossa, que vontade de ir pro metrô, pô, né? Quem vive no ambiente urbano sabe que o metrô, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é uma coisa comum. Mas pra ela é uma coisa novidade. Você vê aquele monstro de ferro passando por baixo dos trilhos, embaixo da terra, desculpa, os trilhos, mas por baixo da terra. Pra ela é algo fantástico. Vocês acham que esse perfil dela, convivendo com as moças, foi como é que vocês perceberam isso no filme / livro? Isso influenciou de alguma forma essa ingenuidade dela ficar mais densa, ou foi só um momento onde ela pensou: eu acho legal viver com elas, mas eu preciso ver o mundo com os meus próprios olhos? E aí eu vou fazer uma pergunta depois, numa partezinha do livro que... Quem quer responder? Fica à vontade. Legal que a pergunta dele nunca é só uma Ok. pergunta. Uma redação do Eu tô fazendo download da pergunta Tá, ali, então da eu pergunta vou- do texto. Eu acho Tá, que... ó, legal. isso Ela daí- entendeu! Ei! Eu penso que, na verdade, acho que ela era tão ingênua que ela tinha medo de coisas novas. Então, ela não queria sair da zona de conforto dela. Então ela falou: não, eu gostei do metrô. Se eu me sinto bem no metrô, eu vou ficar no metrô. Eu não quero dizer uma coisa com vocês. Eu acho que saía muito da zona de conforto dela. E ela, por não gostar do novo, do diferente, ou não conhecer o diferente, ela ficou com medo. Mas aquele medo não medo, que pavor, mas eu só não quero. Vou ficar no metrô, onde eu gosto, achei interessante, vou ficar por lá. Enquanto as amigas dela foram ao zoológico. É porque também ela parece ser uma pessoa que não tá muito acostumada a conviver com muitas pessoas. Ela não pareceu, tem 300 amigos. Então ela meio que, sair com os amigos, o que é isso? Ela não tinha Vocês isso. acham ela muito Ela nem solitária? perguntou isso. Eu acho que, Nossa, tipo, que sim. nem a Aga falou que ela não é acostumada, tipo, a viver com muita gente. Tem a cena que ela tá lá na pensão, né? E a menina vai se trocar, tipo, já tira a blusa e ela se troca debaixo da coberta. Eu
eu acho que a ela ter sido criada pela tia dela, tipo, parece uma criança tipo, só tô criando, sabe? É porque a cartomante diz que a própria tia maltratava ela, que era uma megera. Sim, Pode, então eu sim, acho por que, isso. tipo, o fato dela conviver com as meninas, que nem as meninas, a hora que a menina vai se trocar, tipo, isso é uma coisa diferente pra ela, porque ela não viveu isso. E daí, tipo, que nem... ela tinha amigas, né? Sim, que nem ela falou que isso pra ela, tipo, já que ela não vivia com muitas pessoas, ela não podia sair, então, tipo assim, ela ficava recusando o canto dela porque ela achava que ia ser sempre assim. Talvez fosse medo das pessoas, igual você falou, porque ela vai achar que ia ser sempre assim, só porque ela conviveu com a tia dela maltratava ela. Então, parecia mesmo que ela tinha medo das pessoas, de se aproximar, de conversar alguma coisa. E você vê que quando ela vai trabalhar, e ela vê que a amiga dela trabalha, a Glória era mais solta, gostava mais de sair conversando, ela era desse jeito, ela foi tentar também conhecer uma pessoa nova, né? Então ela conheceu lá o Olímpico e foi falar, olha, eu conheci um rapaz, ela viu a Glória mentindo e ela foi mentir também pra conseguir uma folga, né? Um falso atestado. Um falso atestado. E eu acho que era pra ela conseguir se encaixar com a Glória e poder falar, olha, eu tenho uma amiga, eu quero ser igual a ela, porque Ela olhava a Glória com admiração, né? Sim, Muitas vezes sim. ficou claro, pra mim ficou muito claro que ela via a Glória como uma amiga e admirava ela ser bonita, ser desenvolta, ela gostaria de ser como ela, mas o fato dela ser ingênua, como vocês me colocaram, ou infantil, impedia que ela se desenvolvesse de uma forma que a gente fala assim, viu, vocês você tem 18, você tem 17, vocês têm 15, 16, né? Vocês já com certeza, se acontecesse uma coisa, vamos lá, vocês fossem embora daqui pra São Paulo, que seja aqui do lado, tenho certeza que vocês não agiriam feito ela. Por quê? Porque vocês, obviamente, têm uma vivência diferente, viveram num ambiente familiar, com pai, mãe, só com mãe, só com pai, e isso é indiferente. Mas no caso, vocês teriam ferramentas para lidar com esse novo de uma maneira que a própria Macabeia não ia conseguir lidar, né? Porque ela simplesmente, minha visão, ela sempre foi submetida a situações onde ela se via sozinha. Primeiro, não tem paz. Aí vai morar com a tia maltrata. Então ela, sabe aquele negócio do animal quadro? Que sempre que quer sair do cantinho, fica aí. Pra mim, essa é a visão que eu tenho da Macabeia. Uma pessoa privada do convívio social, por não ter uma referência familiar que a ajudasse a enxergar o mundo, não um mundo cão, mas um mundo onde ela teria que aprender a conviver com as pessoas e ser gentil quando fosse necessário ou mostrar os dentes quando fosse preciso. E vocês percebem, não sei se vocês concordam comigo, que em todo momento do livro e do filme, ela tá sempre ali naquela situação de, eu vou usar um termo que geralmente se usava na época, nos anos 80, uma pasmaceira, uma pessoa que ficava ali, ó céus, ó dia, ó azar. No filme retrata essa pessoa mais com medo de viver, mas no livro não. O livro, a Macabeia, ela ainda é um pouquinho mais solta, porque ela sonhava. E o narrador, que é o Rodrigo, que não aparece no filme, ele dá esse ritmo, né? Ele tenta trazer para ela, Spector, ela é gênio, porque ela traz um narrador que traz essa vida que o filme não retrata. E a Macabeia, ela acaba se tornando uma menina um filme muito ingênua, muito apagada, muito questionadora, tudo ela quer perguntar, tudo ela quer saber. Por quê? Porque faltou show da Luna, porque ela acabou faltando, talvez, na minha visão, isso, de ter, óbvio, isso faz muita diferença, as figuras que dão o primeiro passo para a vida social, né? E ela não teve isso. E como é que vocês perceberam isso? Vocês concordam com essa minha visão que eu tive do livro e depois do filme? E eles que eu falo que tá bem diferente o filme do livro, nesse caso. Foi o que eu comentei antes da gente ver o filme, né, que tava só nós três aqui, que eu falei que o filme e o livro têm uma intertextualidade, porque a diferença que fez da falta da narração é porque aquela cena do espelho, que é a primeira cena do livro, começa também na primeira cena do filme. Só que tem ali um corte que no livro o narrador fala, antes de chegar no momento a essa tal cena, vamos contar a história da Macabeia. O que eu acho que dá uma diferença na influência como a gente olha o personagem. Porque quem, por exemplo, não lê o livro, mas vê o filme, vai ter uma imagem dela só do filme. Então não vai ter essa diferença, assim, de ponto de vista, de que no livro ela é uma personagem menos sonsa, digamos assim. Ela é uma pessoa mais alegre, ela é bem sonhadora, e eu vejo ela, tipo assim, como uma personagem bem observadora, apesar dela ser bem no mundo da lua também. Porque, como ela não teve nenhuma referência, também essa cena da questão dela na pensão com as colegas, talvez, de primeiro impacto, ela não teve coragem de sair com as amigas porque ela se sentia deslocada. Tanto pela vergonha que a Júlia comentou da outra, trocando de roupa no meio das outras e ela debaixo do lençol. Mas, depois ela sai sozinha. Então, acho que ela prefere a própria companhia por ela se sentir desconexa da realidade das pessoas. E ela sempre pega pessoas como referência. Por exemplo, a Glória também, que é uma pessoa que além dela considerar amiga, ela considera uma referência. Porque a visão que todo mundo tem dela é que ela é uma menina mais desleixada,
que não se cuida, não tem vaidade. Isso porque ela não teve uma referência. Tanto que depois que ela conhece o Olímpico, que aquele sentimento desperta nela, ela se sente mais a necessidade de ser uma pessoa mais vaidosa, mas ela não sabe. Ela aprende. Ela aprende observando, né? Que nem você comentou que, como que ela sabe passar batom e tudo mais. A gente falou que também ela tem aprendido vendo, agora Sim, passando batom. E ainda tem até no livro, né, que não foi a fala completa no filme, que a Glória olha pra ela, menino, que dói você de se maquiar igual uma endemoniada. Isso aí mesmo. O filme tem que ser mais curto mesmo. Mas eu acho que reforça mais ainda essa questão dela ver as pessoas como uma referência porque ela não teve. Mas ela ainda não sabe como usar essas referências. E fica claro isso, né, na escrita, porque o que acontece, pra quem conhece a obra da Clarice, eu falo Clarice como se fosse íntima, né? Clarice, bem gata. Enfim, a Clarice Lispector, ela escreve com tintas densas os personagens dela. E pelo que eu entendi, eu quero falar um pouquinho do Olímpico agora, dentre quase todas as obras da Clarice Lispector, as figuras masculinas são colocadas de uma maneira, deixa eu usar um termo mais adequado. Ela traz as figuras masculinas de uma forma opressora, negativa, não que ela fosse extremamente feminista. Os embustes, exato. Os encostos da vida. E aí os personagens masculinos que ela cria, até por conta da própria história dela, né? Ela traz essa carga de minha protagonista, ela é assim por conta do universo masculino que também ela vivenciou. Vocês acham, vou fazer uma pergunta, o que vocês acham do Olímpico? Parece uma caixa d'água, mano. Gente, que Jurandir, que cara horrível. Seria um pouquinho melhor do que no filme. Pelo amor de Deus. Faltou orçamento pra te contratar uma coisa melhor. Faltou, Tem meu um Deus. menino no TikTok que é igualzinho ele. Que ele dança e ele faz uns vídeos. Depois eu mostro pra vocês no final. Ele é igualzinho o Olímpico, gente. A cabeça assim, ó. E ele com aquele cabelo dele ceboso, parecia que ele tinha passado o produto pra tirar piolho, com aquela escovinha assim. O pior é que mas o fala perfil- no livro também, exato. né, o negócio do cabelo. Porque ele comprou não sei o que numa feira, lá ainda na cidade dele, achando que as mulheres adoram. Na terra dele, né? Porque ele também veio do Nordeste. E aí depois a gente vai ressaltar a questão do regionalismo e da cultura local pra gente poder explicar um pouquinho o Olímpico, tá? O que você acha do Olímpico, Isa? O que você achou dele? Pode falar, Pode todas as falar palavras. agora. Ele é um pouquinho só arrogante, tipo, um pouquinho. Um pouquinho. Entendeu? Um pouco. Mas, querendo ou não, parece muito com a imagem tipo, masculina que ela teve. Então dá pra ver mais ou menos o que ela passou, como ela por si só, não como escritora, enfim, pela forma dela. Mas, querendo ou não, também, vamos dizer assim, que é um pouco da imagem que nós mulheres temos um pouco dos homens. Tipo, a gente sabe que tem homens e homens, que tem os homens que são literalmente horríveis e os homens que são literalmente, tipo, o melhor homem do mundo. Mas, pra mim, ele faz parte desses homens que são horríveis. Ok. Pelo jeito que ele, tipo, tratou ela em si. Tô quase usando a mesma palavra que você. E aí, Leninha? Eu acho que ele tem um ego dele é muito grande. E aí, quando a Macabea pergunta das coisas pra ele, e ele também não sabe o que é algumas coisas. Que nem quando você falou que ele também não sabe o que é cultura. Tanto que quando ela pergunta, ele fala, é cultura. Cultura é cultura. E aí, tipo, e ela acredita, e ele é muito arrogante, ele se acha a última bolacha do pacote. Mal sabe que a última bolacha vem toda esfarelada. Sim, ele terminando com ela como se, sabe, o problema não é você, sabe, só ele, entendeu? Ai, Tipo, não. aquele jeito arrogante Homem palestrinha. dele. Sim, e ele falando que ia ser deputado, com uma voz super autoritária, sabe? Ele, tipo, Eu tenho cara de... Mas ele realmente bateu nela, não bateu aquela hora? Na hora que Ele ela... deu um tapa no ar, não foi? Não sei. Não, na verdade, a hora empurra que ela tá ela. sentada e ela começa a cantar e ela viaja, né? Dentro do sonho dela de ser famosa, ou ser atriz, ou ser uma artista, ele dá um tapa no banquinho e ela cai. Ele dá uma tapa no Não, ar, mas é agressivo da mesma forma, entendeu? Porque o tempo todo, eu vou deixar pra vocês responderem isso, porque eu vou colocar a minha visão do Olímpico. Mas termine seu raciocínio. Não, é isso que eu ia falar, tipo assim, o fato dele, tipo assim, menosprezar ela, sabe? Sim, Porque demais. parece que ele tá com ela por dó, sabe? Ou porque ele achou que ela ia alguma coisa a mais, o fato dela ser ele
também. Eu acho que ele tem um pouco desse pensamento. Tem essa visão, sabe? também. Tipo, ela é muito ingênua, então eu vou ficar com ela, sabe? Que Essa ela é coisa virgem. assim. Sim, esse tipo de Gente, coisa. esse negócio é tão estranho. Eu juro, O pessoal meu tinha Deus. tabu com pessoas. Mas isso aí era muito tabu nos anos 70. Que nem quando ela conta pra Glória que ela é Nos anos virgem 70. e ela fica tipo, nossa, Virgem você é mesmo? virgem com 19 anos, meu Deus do céu, Pois sabe? é, então, Que bolha você vive, menina? Sim. é que assim, olha só a palavra que você usou, bolha. Bolha é uma coisa muito recente, socialmente falando, ou dentro da linguagem, bolhas, etc. Mas na nossa época, você usou uma palavra que é muito comum nos seus anos 60 e 70. Tabu, isso era um tabu. Né? A garota com 19 anos ainda, você Uma encontrava... careta. Mas muitas ainda eram virgens. Principalmente Moto, na época da ditadura militar, tá, gente? Que esse livro foi escrito em 75, 76. Então, Clarice traz... Aí que eu vou falar depois da questão social. Mas tem muito disso. Clarice Lispector... tem sempre um gancho. Tem sempre um gancho. O que a Clarice Lispector traz na obra dela é esse conceito do aspecto social dos seus personagens, com a vivência que ela teve, como a gente comentou, né? Que ela também é fruto de uma sociedade que estava sob transformação, onde a gente estava engatinhando nos direitos das mulheres, porque o aborto só foi permitido por lei em 1975, entendeu? Então antes não, desculpa, já falei bobagem. O divórcio foi tornado lei, que permitia que as mulheres pudessem entrar na justiça, porque, vamos lá, vocês falaram da questão da violência, né? Era muito presente isso. Você falou assim que o Olímpico, ele era violento. Sim, ele era violento. Quando ele menosprezava ela, quando ele debochava dela, quando ele não sabia, ele não tinha paciência para conviver com ela. Sim. Porque ele achou que ia faturar a garota, a Macabeia. Ai, que nome desgramado de falar. Clarice Lispector, que nome desgramado, porque foi a mãe que deu. Enfim, mas ele achou que ia conseguir tudo fácil com ela por ser uma garota ingênua. E quando ele percebe que ela era tão ingênua que ela talvez não fosse nem entender o que estava fazendo com ele, caso eles viessem a vias de fato, ele começou a tentar entender. Olha, não estou trazendo humanidade para o Olímpico, ele é humano, mas eu estou trazendo um aspecto positivo. É que ele percebe que era tão difícil ele conversar com ela, ele falou assim, viu, eu não vou gastar mais dinheiro com você. Eu não vou sair mais com você. Nosso namoro termina aqui, porque ele não tinha paciência, porque ele também não tinha cultura suficiente. Então talvez ele também não tivesse percebido que, ao olhar os defeitos de Macabeia, ele começou a olhar os dele. Mas isso não impediu dele querer conhecer outra moça e, né, conquistar a amiga, entre aspas, dela, que é a Glória. Mas voltando ao contexto social da história, para a gente voltar ao Olímpico, então Clarice Lispector traz isso. Pelo menos é o que eu entendi. Que ele traz essa figura masculina para o texto de uma maneira um pouco divertida, mas ao mesmo tempo traz essa conotação da violência doméstica, né? E ainda que eles não vivessem juntos, não fossem marido e mulher, só fossem apenas namorados, mas ele era violento nesse aspecto, de tratá-la com desdém, com falta de respeito, com muita pouca consideração e tratando ela como se fosse bichinho. Que ele tinha que levar pra cima e pra baixo porque ele se sentia na obrigação de com ela, né? Vocês entendem que o Olímpico tem essa figura ou vocês falam assim, não, eu vejo coisa melhor ou coisa pior nele? Não, é essa mesma figura, essa mesma imagem. Ele parece muito agressivo, parece que a qualquer momento ele vai levantar e vai dar um tapa nela, tipo, para de ser besta, para de ser assim, sabe? E tipo, no filme não fala, mas no livro fala que ele já matou uma pessoa. Sim. Só que a gente não Exato. sabe quem Quem? Né? Então, e Aí mas fica mulher esse clima pesado da agressividade. Sim, e aí parece, tipo, do jeito que ele aparece realmente que foi uma ex-namorada ou companheira, esse tipo de coisa. Eu Porque acho no livro não diz por que ele veio para Rio de Janeiro, né? Então. Ele tá lá, ele é um metalúrgico. Então se ele matou alguém, alguma coisa... Sim. Vamos lá. Retirantes do meu Brasil, entendo. Não estou como é que fala? Não estou contextualizando vocês, colocando tudo no mesmo balaio. Mas muitas pessoas naquela época vinham do Nordeste e do Norte do país para fugir de algo. Ou de uma briga de faca, ou de um assassinato pela honra, ou por conta de vitimar mulheres. Por conta de violência doméstica mesmo, de uma briga, de uma traição, ou de não querer mais aquela mulher, porque ele ainda pega a Macabeia e fala assim, eu vou terminar com você. Eu achei tão digno, tadinha, virar e falar assim, então vai embora você. Ai, mas se caixa d'água virasse pra mim e falar, vou terminar com você, eu falo, pois fez, foi o melhor milagre da minha vida, porque olha, gente, ele era muito feio, muito feio. Meu Deus. Juro, meu Deus. Mas
pior que, feio. tipo, com isso tudo, eu acho que ela ainda gostava muito dele. Nem Sim. quando ela fala pra Glória no serviço que ela pede o Aspirina. remédio, a aspirina que tá doendo. A Glória pergunta onde. Ela, tudo me dói. É, mas eu Então, não tipo, sei, mas tudo me dói. Tudo me dói. Então, tipo, parece que, mesmo que ele tratasse ela mal, eu acho que ela não tinha muito essa noção do que é tratar bem e o que é tratar mal, entende? Então, tipo, Ela só viu um tratamento sim, É. eu acho que o fato da tia dela que tratava ela mal, e aí vem ele e trata ela mal também, então ela não tinha muito essa diferença do que era, entendeu? Eu acho que isso, tipo, é muito... Porque ela fica muito mal com o término enquanto ele tá pegando a amiga dela. Ai, juro. Deu uma pegadinha, né? Porque depois ela vai na cartomante e descobre que o futuro dela tá com outra pessoa. Né? Mesmo sabendo que a cartomante pede pra ela, fala assim, viu, vá lá e cata o namorado da tua amiguinha. Mas ali foi só um start pra ela poder achar coisa melhor. Que é vamos lá, ô energia do universo, né? Você mete o chifre com um namorado amiga e ainda você é presenteada com um cara bacana, né? Porque o cara não sabe. Mas é da porque a glória. cartomante ela menciona como uma dívida, né? Por causa da questão dos abortos, Sim, né? exato. É como se fosse uma dívida que ela tivesse que pagar, que ela fala como... É alguma coisa realmente relacionada com a palavra dívida, que eu não lembro exatamente a palavra que ela usou. Mas ela fala, então você vai ter que pegar o amor de uma colega pra você conhecer o amor da sua vida. Então não colocou assim como ênfase que o amor da vida dela seria o olímpico. Mas que ela teria que passar pelo processo de pegar o olímpico pra depois ela achar que seria o amor da vida dela. E a Glória em si, ela não ela não é uma pessoa ruim. Porque na hora que a cartomante fala isso, ela pergunta, mas ela não vai ficar triste? Não vai, né? Ela não vai ser ruim? Ela tem esse filtro, né? Ela É se interessante isso. preocupa, ela não é a vilã de tudo Não. por ter feito isso. Tanto que ela tenta compensar, trazendo a Macabeia Ah, Macabeia! pro adversário, né? Aham. Pra ela aproveitar um pouco. Eu achava que no filme ia trazer o próprio Olímpico lá, mas viu, o Olímpico pra Glória? Pra Glória não era Não é nada. Tanto que ele foi lá entregar o urso pra ela, aquele urso bem feio. Ai, que Eu não sei se é urso ou um cachorro. É o cachorro de pelúcia que ele pegou lá. Ganhou na quermesse. Aquela rifa da igreja, Levou mano. ela pra Colândia. Parecia uma imitação do garfo de um muito Juro, mal feito, meu Deus! sabe? Um negócio Da Deep laranja Web. gigante, É, assim. o Garfield da Deep Na Dark Web, né? Alguém quer falar mais alguma coisa do Olímpico? Não, acho que não. Achei o vídeo, Carol. Achou que depois você manda pra mim, eu vou colocar. Emerson Vinícius. Não, você manda pra mim depois que eu vou acrescentar no vídeo do podcast. Que ele beleza? faz vídeo lá falar. A minha mãe vulga sua sogra. Oh, meu Deus. O pessoal fala que ele parece o moço do Art Attack. Ele parece o boneco Um do. boneco do Roblox qualquer. do PKXD. A skin grátis. Ai, gente. Assuntos aleatórios, mas muito legais. Muito legais. Gente, vamos fazer uma pequena rápida pausa de 3 minutos pra gente tomar uma água. A gente volta já já. Oi, voltamos aqui com o nosso podcast do ensino médio, A Hora da Estrela, aqui na nossa sala de leitura Machado de Assis, nossa sala de leitura GIM. E, antes de eu pegar o ponto que eu pensei aqui no livro, que eu lembrei que eu gostaria de falar com elas pra gente poder continuar o debate, a Raquel falou que tinha mais alguma coisa pra falar do Olímpico. Fale do Certo. Olímpico ainda. É uma coisa sobre a relação deles. Ela, literalmente, o que eu acho, né, esse negócio de referência, ela não tinha muito. Aí ela foi pra fora, pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no caso, no livro, Isso, e no em livro, São Paulo, no filme. E fala, nossa, que legal, muita gente, muita gente. Só que ela vai direto na única pessoa que ela enxerga, tipo, como se ela já tivesse visto antes. Porque ele era da região dela, né? Ele era de Ele era lá. do Nordeste, ele Ele falou era que do era Nordeste. do Piauí, né? Ele disse. Que era do Piauí. Paraíba. Paraíba, isso. Paraíba e ela de Alagoas. Ou seja, ela procurou, entre aspas, ela não procurou ele, né? Mas ela se viu nele, ela viu algo que ela, tipo, conhecia. Nossa, referência isso. cultural. O que é cultura? Cultura é cultura. Então, assim, dentro da pouca cultura que ambos tinham, ela via ele também como uma referência. Não uma referência de pai, mas uma referência que, entre aspas, dava segurança a ela. De que alguém que, no mínimo, tinha afeição por ela. Só que ele não entendeu assim. Tanto é que chega uma hora que ele cansa de ouvir as coisas dela. Você vê o cara que ele faz assim, oh, meu Deus do céu, até quando eu vou ter que aturar esse tipo de Que coisa. ele fala que ela não tem jeito. Aí ela pergunta, e como que eu faço pra ter jeito? Não sei. E aí que tá, olha que engraçado a Macabeia. Ela busca nessas referências que a gente tá falando, né? Dos personagens que Clarice escreve também, pra construir esse começo de vida dela. Porque na verdade, a Macabeia não simplesmente desembarca na cidade grande sem ter referência de qualquer coisa. Né? A gente falou da questão do metrô, ela queria ir pro metrô, no zoológico, com os outros, porque ela queria ter essa experiência por ela, não queria ter essa experiência dos outros. E o fato de ela ver no Olímpico
entendeu? Porque ela se encanta por ele e ao mesmo tempo tenta aprender com ele as coisas. E ele não consegue entender isso, ele não consegue mencionar qual é o papel dele naquele momento com a Macabeia. E isso retrata muito também, uma outra questão que eu queria levantar depois, mas retrata muito a questão de como as pessoas, os migrantes, né, brasileiros, principalmente quem vem do norte e nordeste buscando uma vida melhor na região sudeste, enxergam essa situação. Muita gente vem com a cara e coragem pra cá e não consegue se adaptar justamente pela falta de referência, ou de contato com a família, ou de não ter ninguém em quem confiar. E aí o que acontece? Você confia muito na questão de você... Ah, mas eu conheci essa pessoa, se a pessoa tá comigo, ela vai me ajudar. E vou dar um exemplo. Na minha própria carne. Minha mãe e meu pai. Minha mãe veio da Bahia com 9 anos, num caminhão, um pau de arara, a propósito de querer... Tchau, uma treta. A propósito de querer ajudar a cuidar da minha avó que tinha problema de visão. Tá? E aí ela conhece meu pai em 1957 em São Paulo. Ela veio pra São Paulo em 50, com 9 anos. Conheci meu pai em 57 e meu pai trabalhava, sei lá exatamente o que ele fazia em São Paulo, mas não era um emprego de grande renda. Mas ela conhecia meu pai. E ela vê meu pai uma pessoa que poderia apresentar coisas pra ela e ele teve a paciência que o Olímpico não teve. Tá? Ele se apaixona pela minha mãe de uma forma que eu falo assim, pai, como é que você casa com a minha mãe? Sendo do jeito que ela é. Mãe, amo você. Enfim, né? Mas ela é uma pessoa difícil porque ela era muito jovem. Quando ela conhece meu pai, ela tem 17 para 18 anos. Então não estou dizendo que eu vejo a minha mãe na Macabeia, porque minha mãe era muito esperta. Ela já tinha... ela convivia na casa de libaneses fazendo faxina, trabalhando na chácara lá em São Paulo, uma chácara que eu não consigo nem identificar onde é, porque São Paulo em 1950 é diferente de São Paulo em 2025. Mas ela fala que trabalhou muito tempo com libaneses e na convivência com eles, porque o pai dela, meu avô, faleceu muito cedo, ela tinha 5 anos, e ela aprende a conviver com essas pessoas que ensinaram pra ela cultura, como se portar, como se vestir, porque ela vivia com eles e encontrava com meu pai sempre sábado e domingo. Então ela fala assim, viu, você tem hora pra sair, tem hora pra chegar. E o meu pai, valeu. O meu pai, ele não se aproveita dela. Minha mãe nunca falou assim, seu pai se aproveitou da minha ingenuidade, da minha forma de enxergar o mundo, porque ele nunca enxergou na minha mãe uma baiana ignorante. Ela tinha a cultura dela, mas ele sabia valorizar a cultura dela e respeitava a cultura dela. Tanto que meu pai mesmo disse que casou com a minha mãe virgem, aos 23 anos. Então ele ficou 6 anos noivo dela, e depois ele casou com ela. E aí a história é contada em outras vias. Mas o que eu quero dizer é que a figura dessas pessoas que vêm, migram para um lugar maior, com uma possibilidade maior de fazer vida, elas têm várias fantasias. E aí no caso, né, por exemplo, Clarice Lispector veio para o Rio de Janeiro, mas ela já era culta, ela já tinha uma formação. Então ela vem em um contexto diferente, mas ela traz um pouquinho da Clarice Lispector na Macabeia. Uma pessoa que quer ver novidades, porque você vem de lá de Alagoas e vem Alagoas hoje que tem uma população de 1.100.000 habitantes, mais ou menos. Sorocaba tem 800 mil, só que lá em Maceió a população era menor, entendeu? Na época era coisa de 300 mil habitantes numa capital. Você vem para Sorocaba, para o Rio de Janeiro, uma população de 5, 6 milhões de pessoas, né? Então existe uma diferença e ela traz esse personagem, porque na minha visão fica muito claro que Macabeia, ela, além de não ter essas referências que vocês já colocaram, é a questão dela se sentir viajando no próprio mundo. O livro não traz isso. O livro traz algumas reflexões, né, baseado na convivência dela com esse núcleo dela. Glória, o patrão, entendeu? Que segura a bronca dela. Você vê que ele segura a situação pra ela. Mas ela tá sob experiência, não manda ela embora não. O outro tá chegando aqui, tá de maracujá de gaveta. Maracujá de gaveta. Será que serviço porco? Mas por quê? Porque ela não aprendeu que higiene, né? Ela tem conceitos que faltam na infância, numa criação infantil. Viu? Depois que você vai ao banheiro evacuar, você vai lavar a mão. Então tudo isso, ela nem se lavou. Então também tem vergonha. Ela simplesmente sentou na cama lá e o livro não traz. O filme não traz isso. O livro traz, né, outras nuances da personalidade da Macabeia, que obviamente fazem falta para entender o contexto. A narração faz muita falta. Meu Deus, é a melhor parte. Dá para entender. Quero falar um pouquinho da Glória. A Glória, para vocês já falaram assim que ela é uma referência de uma figura feminina.
ela é uma figura feminina positiva ou negativa para a Macabeia? Pra ela que é Para muito uma- inocente, é um pouco negativa. Sim. Porque a Glória já é muito solta. No mundo, na vida, ela Já fica tem com malícia, né? ela fica com vários rapazes e pra Macabeia que tá... Se a Macabeia conseguir se identificar com várias pessoas, ela roda, né? Ela Não tem- embuchava, coitada. não, ela não. E acabar prejudicando muito ela. Ela podia ser vítima de um estupro. Por ser muito vulnerável. Porque ela ia ser tão inocente que ela não ia conseguir enxergar a maldade. E no caso a Glória é uma figura feminina pra ela. Porém, se ela for seguir os exemplos da Glória, não seria bom pra ela. Seria negativo. Foi o que você falou. Se ele usasse dela pra isso, ela não ia nem entender o que ele ia estar fazendo ali. Por conta da inocência dela. Tanto é que a cartomante vira e fala pra ela, assim, viu, você já sentiu o cheiro do nome? Ela fala assim, não é isso, assim, viu, ele fez mal pra você? Né? Aí ela, não, nunca tive isso com homem, né? Que é uma situação que não é incomum. Hoje em dia, menos, mas naquela época era muito comum. Pois é, tanto que ela fala dessa questão, tipo, do homem, e a cartomante ainda fala pra ela, tem a possibilidade de você ter uma mulher? Porque no universo feminino, na delicadeza, você se encaixaria melhor. Você não aguenta a brutalidade de um homem. Nossa, essa frase é realmente impactante. Foi o que a gente né? falou brincando, né? Será que ela Será? é das monas? Você vê que a própria cartomante, ela diz, né, que ela era uma moça linda, jovem, de repente ela virou cafetina. Não vou explicar pra você o que é cafetina, né? Porque você é uma garota que não tem noção dessas Ela ainda coisas. pergunta pra cabeça se ela tem medo. gosta, se ela tem medo das palavras. Aí ela fala que ela vai tomar cuidado. Ela pra não fala nenhum palavrão. Exato, porque ela percebe a ingenuidade, a inocência dela como uma garota que vem do nada e não tem base nenhuma. Só faltou ela falar. O que eu achei engraçado, inclusive, é assim, eu sabia que você vinha. A cartomante, quer dizer, a cartomante não era tão pilantra assim, né? Ela, tudo bem, ela tinha uns estratagemas bem interessantes pra poder prender a pessoa, mandou fazer trabalho, a Glória, né, pra poder amarrar, fazer amarração ou desamarrar a vida dela, né? Porque tem a questão do aborto, né? Os abortos quantos ela fez, ela assustou. Ela veio e falou assim, nossa, Tem isso? tem isso aí? Tô vendo isso nas cartas? As cartas impressas na impressora aqui da escola, né? No nosso jogo do mico. Mas, vamos lá. E interessante é que a Glória, em nenhum momento ela é grosseira e estúpida com a Macabeia, porque ela percebe, né, que ela precisa sair e viver. Nunca levou ela também pra frequentar bar. Não que a Glória fosse uma garota que tivesse a vida boêmia. Mas você vê, ela pergunta pra cartomante, ela fala em casamento, assim, eu vou me casar? E mesmo já tendo uma certa experiência, ela sabia que ela precisava ter uma vida também, né? É porque eu acho que no fundo agora ela só quer isso também, sabe? Ela só quer um amor verdadeiro. Porque, tipo, o jeito que ela fala dos homens, sabe? Ela falando que nem tem a parte que ela fala que os homens eles só querem, né, te usar e depois eles vão embora, sabe? Parece que no fundo ela tem esse sentimento de querer uma pessoa que fique, querer um amor, uma coisa, entendeu? Então, tipo, ela não é uma vilã, ela só. Tipo assim, ela só é desse jeito porque às vezes ela quer ser. Não, no final de tudo, ela só queria achar o amor da vida dela. Sim. Só. E ela foi se entregando Só que pra ela várias fez isso do jeito pessoas. ruim, né? Mas ela queria. Tipo, Tipo, que, né, ela acabou sendo uma personagem que teve vários homens, se envolvia com muitos homens. Então, tecnicamente, ela fez isso de um jeito ruim. ela né? não foi legal com a Macabeia, por exemplo, né? Pegando o namorado dela. Pois né? é. Nossa. Mas foi o que eu falei, ela tinha sim um pouco da De humanidade senso. dela, de senso. Ela não vai ficar triste. Sim, o fato da preocupação mostra que ela é uma pessoa totalmente ruim. Ela só queria encontrar o amor que a cartomante falou que ela ia encontrar. No desespero que ela mesma falou, eu prometo que eu vou fazer certinho. Ela fica nesse desespero, nessa ânsia pra ela achar logo o amor dela. E dentro desse contexto todo, eu vou falar de uma forma mais abrangente da obra em si. Ela fala ainda, a obra, essa escrita, ela conversa ainda com a nossa sociedade da nossa época, ou ela já está bem descontextualizada do que acontece no dia a dia das mulheres? Vocês acham que ainda acontece isso com muita Eu frequência? acho que sim, principalmente Ainda desconecta bastante. com a coisa tipo, da Macabeia ter vindo do interior, digamos assim, né? Eu acho que isso ainda acontece muito de mulheres que saem do interior e vêm pra São Paulo, vêm pra cidades grandes, sabe, pra tentar a vida. E vem com muitas, que nem você falou da sua mãe, que ela veio, ela já era esperta, mas tem muitas que ainda vêm meio reclusas, sabe? Elas vêm meio que no mundinho delas. Aí quando elas descobrem o mundo, o metrô, por exemplo, elas ficam muito, nossa, o metrô, como que isso acontece? Tipo, é uma coisa que anda rápido debaixo da terra, entendeu? Então acho que isso ainda acontece muito, ainda mais a coisa da ingenuidade com os homens e tudo mais. Eu acho que isso daí
ainda é bem recente. Você ainda acha que encontra mulheres... E homens também, tá? Porque tem homens que é muito ingênuo e acham que a vida na cidade grande é uma maravilha. Mas, basicamente, baseado na obra, vocês acham ainda que existem muitas jovens que são inocentes a ponto de ser macabeias? Tem muita macabeia por aí? É exatamente por isso, porque exatamente assim. Elas vêm tentar a vida e uau, que incrível! E acabam se desiludindo totalmente. Ou acontecendo algo muito pior com elas às vezes. Mas mesmo com tanta informação que a gente tem hoje, ou, por exemplo, as mídias sociais que inundam TikTok, Instagram, internet, séries, Netflix. Tem. Tem? É, porque querendo ou não, tem mulheres que vêm de lugares que, tipo, ela não tem capacidade de ter. Não tem acesso, Não tem acesso à internet, não tem acesso a um celular. Então, querendo ou não, quando elas conseguem vir pra cá, é muita novidade, porque elas não sabem como que é o mundo fora da bolha e da onde elas vivem. Entendeu? Então, quando elas vêm pra cá, querendo ou não, elas conhecem outra realidade e elas podem acabar entrando em coisas que não vão ser boas, querendo ou não. Alguém falou alguma coisa antes de eu fazer a pergunta do livro? O nome do livro? Não vou dar spoiler. Tá? A gente sempre dá spoiler. Não. Sempre dá Não. spoiler. Não vou dar spoiler do fim do livro. Mas, vamos lá. O que vocês acharam da hora da estrela? Não é o livro. É da hora da estrela. A hora dela brilhar, a hora que ela... Sim. Ela achou, ela se sentiu uma estrela, ela foi com a nova dela, sentiu que como a mulher falou que ela ia ser uma estrela, a gente foi uma estrela. É. Então ela foi a hora dela brilhar, então pra ela foi a hora dela ser estrela, que ela fala, Gente, uma realmente, estrela. se não tivesse acontecido com ela, eu acho que ela teria realmente, tipo, acordado pra viver. ela tinha achado uma razão pra viver, tinha ficado feliz. Eu acho que, tipo assim, foi meio que isso, tipo assim, quando ela ficou feliz, foi a hora dela brilhar, entendeu? Tipo, ela viu que a vida dela ia ter sentido a partir do momento que ela foi na cartomante. E aí ela brilhou, ela virou estrela. Sim. Quando ela encontrou sentido na vida dela, que ela falou, nossa, sério, ela andando pela rua, sabe, toda feliz. Quando ela ri com a cartomante, que no filme, tipo, é uma das únicas, acho que, se não a única cena que ela realmente ri, tipo, com vontade mesmo, aí ela vira a estrela, sabe? Pra mim, gente, é a melhor parte do livro, porque pra mim foi o que deu sentido pra tudo pra vida dela, porque ela sai da cartomante ali com uma faísca, uma luz, uma esperança, ela sai mais feliz. E é a hora que ela consegue o sonho dela, ela queria ser uma estrela, ela queria brilhar, e ela consegue. Então, apesar de ser, tipo, de um jeito, né, diferenciado, mas ela tem esse brilho dela, e tem as frases do final também, aquela reflexão que traz, que já vem do narrador, que é o que pra mim fecha com chave de ouro. Quer falar alguma delas? Eu vou voltar aqui porque... Sem dar spoiler? Sem dar spoiler. Sem dar spoiler. Vamos ver, sem dar spoiler. Tá. Vamos ver. Acho que não vai ter como não dar spoiler. Ah, manda ver. Não vai ter como não dar spoiler. Vai ficar sem a frase. Tá, ok. Sem a frase, então? Sem a frase, Sem senão problema. vai ter spoiler do final e não dá pra estragar. Tá. Antes de fechar, alguém quer pontuar mais alguma coisa do livro? Filme? No livro, uma coisa que eu trabalhei com o professor Everton em sala, foi nosso livro do terceiro trimestre, né? Então, foi não o livro que nós tivemos que ler, mas ele estava fazendo uma reflexão sobre autores da literatura. Aí era alguma classe, uma escola da literatura, e Clarice Lispector entrava. E aí nós conversávamos que... Neomodernismo? Não lembro. Que no livro, a Clarice, ela queria narrar, mas ela não queria narrar como se fosse ela narrando. Exato. Ela criava um narrador. E eu grifei algumas partes no começo do livro, onde ela se distrai e ela acaba deixando escapar que ela é a Clarice e não o narrador. E isso é muito legal, porque ela conversa com ela mesma e quando ela fala, quando ela narra, você percebe que ela tá com os pensamentos tão aflorados que ela escreve até sem vírgula, porque é como se ela estivesse pensando tudo de uma vez, deixando tudo fluir. E eu acho isso muito legal. Eu achei... analisando... Eu acho que ela mais autêntica a escrita. Analisando essa escrita dela, desse jeito, como se as ideias estivessem fluindo de uma vez, sem vírgula, fala, sem parar, dá um diferencial no livro. Eu acho isso muito legal, porque você lê e você dá risada, você fala, meu Deus, que engraçado. E você vai lendo sem pausa e acaba deixando o livro mais diferente, acaba dando uma outra visão. Sim, dentro do que é a obra de Clarice Lispector, realmente ele dá uma visão reflexiva da realidade, né, do contexto social e dos personagens que ela desenvolveu. Ela queria se retratar, na verdade. Exato. E também dá aquela questão, você fala assim, olha, é minha última obra, então eu vou fazer algo diferente.
Sim. E ela fez realmente algo diferente. Nossa, muito mais aliviado do que as outras que ela escreve. Tipo, realmente muito diferente. Sim. Ana? Eu sou bem suspeita pra falar porque eu sou apaixonada pela Clarice. Acho que é a minha escritora favorita da literatura brasileira. E esse livro realmente é muito diferente de tudo que ela já escreveu. Realmente a história encerrou a carreira dela como escritora com uma chave de ouro mesmo. Assim, encerrou, nossa, que lindo. E realmente essa coisa que a Malu falou de em algumas partes ela colocar em partes que ela se empolga com a escrita e ela deixa ela escapar dentro da narração, é uma coisa muito legal, uma coisa que realmente prende na história. E esse livro é muito bom. Já é a segunda vez que eu li pra fazer um podcast, é muito bom. É porque assim, o autor ele, às vezes tem medo de ser confundido, né? No sentido de que, estou personificando o meu personagem de acordo com aquilo que eu sou. Tem muito escritor que tem esse medo de ser confundido. Uhum. E ali ela se viu despida de um lápis, né? Perdoável. De, não! Volta pro como é que é o nome? Rodrigo, né? Tanto que a gente comentou que, tipo assim, o que falta no filme é a narração. Entendeu? E a gente falando que, tipo, a trilha sonora, sabe? Tipo, não que seja ruim, é boa. Mas, tipo, parece que a qualquer momento que aquela trilha sonora ela vai fazer uma coisa grandiosa, sabe? Tipo, ou ela vai esfaquear alguém, ou ela vai fazer uma coisa grandiosa, ou ela vai pular da ponte. Eu acho que foi até isso que mudou um pouco a imagem da Macabeia no filme, porque a trilha sonora deixa o filme muito melancólico. É muito melancólica a trilha sonora. Acho que só pra... Desculpa eu interromper vocês, mas é o que eu pensei. O livro, ela tem mais vida. Sim. Eu acho que o livro, ela tem mais vida, ela é um pouquinho mais colorido do que o filme. O filme traz uma figura Traz bem... ela como se ela fosse um pouco depressiva, uma sabe? água de salsicha, como a gente fala, entendeu? Nossa, uma coisinha sem graça. Isa, não tem nada a dizer? Raquelzinha? Vocês completaram completamente o que eu ia falar. Então tá bom. Bom, gente, infelizmente fica por aqui nosso último podcast de 2025 do Clube de Leitura Embaixadores da Sala Leitura GIM. Quero agradecer a presença das minhas embaixatrizes maravilhosas, Raquelzinha, Isadora, Heleninha, eu não gosto de chamar de Júlia, mas é a Heleninha, a nossa querida Trufa, Malu, está fazendo o seu último podcast como estudante da nossa escola, e a nossa querida Ana Clara, convidada. Obrigado pela presença, obrigado por abrilhantar mais um pouquinho o nosso debate literário, que já tem 3 anos, estamos completando o ano 3 do projeto, e espero que tenha mais, vai fazer aniversário. E quero agradecer a você que está acompanhando aí no YouTube, vai acompanhar também via Spotify, e a gente vai colocar para vocês mais breve possível. Eu tô com 3 vídeos para editar, mas se Deus quiser, a gente até o comecinho de dezembro tá aí disponível para vocês nas nossas plataformas. Eu sou o professor Alete Mariano, trazendo mais uma vez um debate para trazer cultura leitora, muita conversa animada, com um pouquinho de humor, mas também com seriedade, para você, integrante da comunidade GIM, que nos acompanha desde o começo de 2022. Um abraço a todos vocês, obrigado meninas, obrigado Cauê que tá filmando aí atrás, pode virar pra você, Cauê, não tem problema, é verdade, ponta a cabeça. E lembre-se de continuar filmando enquanto a gente termina, tá? E depois a gente vai fazer aquela foto bonitinha no final que a gente sempre faz. Um abraço a todos vocês, fico por aqui, obrigado pela confiança, pelo carinho e pela possibilidade de trazer mais uma vez para nossa comunidade elementos que enriquecem a nossa cultura leitora. Abraço. Tchau. Meninas lindas, obrigado. Valeu. Vamos fazer aquela fotinha bonitinha de final do expediente? Tá? E daqui a pouco tem que abrir a casinha. Ela de luto, ela de divertida. Vai colocar o livro no tapete pra fazer? Vou parar aqui. Aí. Gente, já pode ir embora? Não, intervalo ainda. Cauê. Gente, eu vou Tchau. provavelmente. Tchau, meninas. Fala tchau pra gente poder colocar ali no final. Você acompanhou podcast Embaixadores da Sala de Leitura GIM, mais um projeto educacional voltado para o desenvolvimento global de nossos estudantes. Obrigado e até a próxima!